Hello, people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele falando diretamente da Grande Londres. Hoje de óculos, só de grau, né? Porque nada como alguns dias de noite bem dormido. E celular desligado. Combinado? Quem viu o último vídeo vai entender. Enfim, vamos em frente, porque se for para chorar, que seja de rir, certo? Certo. Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre o quê? Notícias gerais sobre a família real. Vou ficar lendo notícias pequenas, curtas, sobre o que está acontecendo aqui com a família real, tá? As crianças, no geral, estão de férias, então, né, o tempo está bem escasso e a vida tá muito louca. Então, acho que vocês vão gostar disso, vai ficar bom para mim e vai ficar bom para vocês, combinado? Não esquece de me dar o joinha que me ajuda muito a divulgar o canal cada vez mais. Como diria Fábio Júnior, obrigado! Bom, eu tive essa ideia porque, olha só, vou começar do começo. Eu falei assim, vou lá no Daily Mail ver o que está acontecendo, porque eu sei que mudou, né, o primeiro-ministro, eu não sei nada sobre esse primeiro-ministro, eu sei muito por cima, enfim, tal. Daí eu falei, vamos lá que daí nós aprendemos juntos, né? Que o primeiro-ministro assumiu e teve que falar com o rei. E aí entrei no Daily Mail Royals, o editorial de família real do Daily Mail. Para minha surpresa, procurei e não tem nada, na dica de nada sobre, olha, nada sobre até que essa matéria eu li para vocês, né? Então, não tem nada sobre o novo primeiro-ministro. E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, mas sério mesmo? Por quê? Porque esse jornal, né, o Daily Mail, ele é um jornal conservador, extremamente conservador, e aí de direita, né? E quem assumiu é do partido quê? Do Labour, né? Do Partido Trabalhista. Então, já que somos um jornal de extrema direita, não extrema direita, mas assim de direita, conservador, né? O jornal se viu no direito de não noticiar essa notícia, porque não vamos falar sobre o primeiro-ministro que não é do nosso partido, não. Não. Agora, se fosse Rishi Sunak, o cara que é mais rico do que o próprio Rei Charles, aí sim, aí iam falar de tudo. Mas enfim, Zé, foca. Mas só pra, né, dar um. Acho que no vídeo anterior e nos outros vídeos a gente deu bastante ênfase falando nisso, né? É bom analisar isso. Que ridículo, que ridículo. Agora, quem está no jornal? O Trump. Não, e outra coisa, não tem nada a ver. Olha aqui, editorial de família real. Tudo família real, família real, família real. O que tem a ver? Falar do Trump aqui. Ó, tanto que você clica na matéria, vai lá pro editorial de esporte, futebol. Mas falar do primeiro-ministro, não. Com o rei Charles dentro de um editorial de família real de royals, não. Agora falar do Trump. Me explica aí. Porque é mais importante noticiar Trump, seja lá qual for a notícia, vamos falar do Trump, mas não vamos falar do primeiro-ministro que encontra o rei em um editorial de família real. Pra quê, né, falar sobre isso? É bom analisar isso. Que ridículo, que ridículo, que ridículo. Eu não me dei uma explicação diferente dessa, né? De a capa ser sobre Sarah Ferguson e Andrew. Daí eu falei assim, deixa eu ver essa matéria, o que é? Sobre o casal divorciado mais feliz do mundo. Falei, meu Deus, eu vou ter que colocar o óculos de novo? Não é possível. Vou ter que ler essa matéria. E aí, gente, abri, né, a matéria. Daí, não sei, acho que deu algum tilt, ó. Muito curta a matéria, não sei o que aconteceu. É uma matéria bem interessante até. Ó, vou traduzir aqui para o português, certo? E essa matéria diz o seguinte, ó, sabe aquela história de o casal divorciado mais feliz do mundo? A Sarah dizia que era junto com o ex-príncipe Andrew, né? Então, é sobre isso. Depois dessa separação do Andrew e da Sarah, de casas, vamos dizer assim, prova que essa alegação de ser o casal divorciado mais feliz do mundo era uma fachada conveniente para impulsionar suas atividades lucrativas, afirma o autor especializado na família real Andrew Lowney. É muito fácil você ser casado e viver na mesma casa quando você mora em uma casa com 31 quartos. Ou seja, cada um vivia no seu apartamento, ficava 3 meses sem ver um focinho do outro. Então, a matéria é muito curta, diz assim, ó, já se passaram 40 anos desde que Sarah Ferguson e Andrew
se casaram na Abadia de Westminster, em Londres. Mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo assistiram Fergie caminhar até o altar para encontrar o seu príncipe sorridente em seu uniforme da marinha, enquanto o casal trocava um beijo romântico na varanda do Palácio de Buckingham. Eu acho que deu algum tilt aqui e não gerou aqui a matéria. Enfim, né, daí isso que me deu a ideia. Eu falei, cara, então eu vou fazer sobre o quê? Vou falar sobre o quê? E aí vamos falar sobre várias outras matérias, né? Vai ser mais divertido, a gente vai saber muito mais informações do que está acontecendo e vamos em frente. E olha só, bom, só apareceu tarde demais, mas enfim, acho que eu vou abrir para um vídeo só sobre isso amanhã, que é o Príncipe George comemora seu 13º aniversário hoje, dia 22 de julho. E daí foi divulgada essa foto, novo retrato oficial aí do Príncipe George. E é uma fase bem marcante aí pro George, né, que ele tá passando para um outro colégio, ele está mudando para o Eton College. E no próximo mês que ele vai, né? Hoje é julho, agosto, começam as aulas em agosto. Então, bom, a maioria das escolas de réis mortais começa em setembro, mas pelo que eu tô vendo aqui é em agosto que ele começa. E aí ele vai para um internato, né? Ele vai para o internato e é o lugar, inclusive, onde o pai dele estudou, o príncipe Harry também estudou lá, e, né? É aquela história, como no casamento lá da Fergie e do ex-príncipe Andrew, ninguém sabe a verdade atrás, né, de 4 paredes ali, atrás de 31 quartos, mas eu fico assim pensando que o George ele deve ter um apoio emocional e um suporte por trás, né, nos bastidores dos avós, que é muito importante. Sim, é uma referência muito boa, mas ao mesmo tempo nem sempre também convém. Não tem uma palavra assim na Bíblia, tipo assim, tudo é liberado, mas nem tudo lhe convém. Então, assim, às vezes também a distância faz parte. Olha só a Meghan, né? A Meghan não acha interessante que o pai dela tenha contato com os filhos. Então, eu vou fazer um vídeo então falando sobre os 13 anos do George, tá bom? Isso merece abrir um vídeo. Vamos para a próxima notícia. Ah, então, olha só, tá aí uma notícia que vai mudar a sua vida. Príncipe Harry repreende James Corden por dizer soccer durante o programa pós-jogo da Copa do Mundo. O Duque de Sussex não deixou o compatriota britânico passar impune ao usar o termo americano. Eu não acompanho os programas desse James Corden, mas ele não é um queridinho, assim, sabe? Esse James Corden. Mas ele é britânico, ele foi para os Estados Unidos e ele fez muito sucesso lá nos Estados Unidos, né? Eu pensei que ele tinha voltado para cá. Bom, enfim, vamos dar uma geral aqui nessa notícia que vai mudar a sua e a minha vida, não é mesmo? A notícia. O príncipe Harry pode até estar morando na Califórnia, mas não abriu mão de suas raízes e do seu vocabulário britânico. No domingo 19 de julho, o Duque de Sussex participou do programa After Hours, apresentado por James Corden, logo após a grande final da Copa do Mundo, em que a Espanha conquistou uma vitória emocionante sobre a Argentina. Argentina. Perdeu, papi. Eu digo isso, cara, porque eu tenho um trauma. 1980, sei lá quando. O Brasil não perdeu a Copa pra Argentina eu não sei se era final, eu não sei, gente, eu não sei. Eu sei assim que eu chorava, eu era criança, eu chorava porque o Brasil perdeu pra Argentina. E o meu pai, boliviano, torcendo pra Argentina, seus hermanos. E aí, Brasil perdeu e ele cantando pela casa, Argentina. Oh, meu Deus do céu. Eu não consigo conceber até hoje. Bom, quer dizer, consigo entender sim. Mas, enfim, é a mesma coisa que... Gente... Não, é a mesma coisa agora. Eu me coloquei na situação. Nós aqui assistindo, porque né, os meninos chamaram os amiguinhos deles aqui para assistirem o jogo, beleza? Contra a Argentina. A Argentina tira a Inglaterra. Nossa, só agora que eu me dei conta. Olha, terapia na prática aqui agora. A autoanálise. Imagina, é o mesmo caso. Eles estão na casa deles e eu torço para a Argentina. E aí eles perderam da Argentina. E porque são meus irmãos, eu saio gritando pela casa. Argentina. Meu Deus, não consigo conceber. Mas vocês conseguem imaginar como que ficaria a cara dos meus filhos vendo a própria mãe gritando pela casa e torcendo pela Argentina?
Tô até desconcertada, acho que eu vou colocar meu óculos, hein? Durante a conversa, o assunto, né, que eles estavam ali, é como se fosse uma mesa redonda. Aí, durante a conversa, o assunto acabou caindo no histórico esportivo de Harry. E o Corden resolveu perguntar se o príncipe costumava jogar soccer na infância. Aí é a questão, tá? Porque soccer é o inglês falado lá nos Estados Unidos, né? Aqui na Inglaterra fala-se futebol, né? Continuando a leitura aqui, olha só. Provocando o convidado, o apresentador disse que achava que Harry tinha frequentado uma escola chique demais para praticar soccer. O príncipe não deixou passar e corrigiu o compatriota na hora, dizendo que a escola era chique demais para jogar futebol. No caso, ele daí ficou questionando, né? Pô, mas por que você está usando esse termo americano? Daí o Corden falou, né, rebateu que na mesma moeda, lembrando que eles estavam nos Estados Unidos. Estamos nos Estados Unidos, mate. Harry admitiu que jogava futebol no colégio, embora o esporte não fosse exatamente o seu forte. Ele relembrou que no ensino fundamental jogava no time principal, mas ao mudar para uma escola maior, acabou caindo para um time E. Ele não era o primeiro a ser escolhido. Apesar de não ter seguido a carreira do esporte, ficou claro que o príncipe continua acompanhando tudo de perto. Junto com Corden, o ex-zagueiro da seleção inglesa Rio Ferdinand, Harry analisou a dolorosa eliminação da Inglaterra na semifinal contra a Argentina. Os ingleses venciam de 1-0. Ai, foi uma alegria muito triste no final. Os ingleses venciam de 1-0 até os minutos finais, quando sofreram 2 gols relâmpagos, né, que acabaram com o sonho de voltar à final da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1966. É real mesmo. Tava uma esperança muito forte. E eles jogaram muito bem para ser. Eu acho que eles jogaram muito bem. Mas é o que eu disse nos vídeos anteriores. A Inglaterra, infelizmente, eles jogam muito bem, mas infelizmente eles morrem na praia sempre, né? Diz que o último jogo deles pro terceiro lugar foi muito bonito, né? Eu tava no final de semana, assim, inesquecível. Eu não consegui ver nada. Eu nem assisti, eu nem vi nada. Para Harry, o problema da equipe foi o psicológico. Ele pontuou que, ao abrir a vantagem contra um adversário forte como a Argentina, a equipe recuou para se defender, algo que provavelmente não estava nos planos. Faz sentido? Pode ser, faz sentido, mas não lembro do jogo, enfim. Ele destacou que é impossível tentar segurar um resultado de 1-0 contra um time desde o nível desse nível por tanto tempo. Ah, entendi. Faz sentido? Faz sentido, né? A análise impressionou Ferdinand, que imediatamente convidou o príncipe para debater o assunto em seu podcast. Para fechar a participação, o Duque de Sussex entrou em uma brincadeira recorrente do programa: definir o ranking definitivo dos melhores Harrys do Reino Unido. Mesmo brincando sobre ter um claro conflito de interesses, ele concordou com os apresentadores que o primeiro lugar pertencia indiscutivelmente ao cantor Harry Styles. Se fosse o Rio falando, o melhor Harry para ele seria Harry Kane, que é o capitão ali da equipe inglesa. Bom, logo em seguida veio o jogador Harry Kane, apesar da eliminação da seleção. Por fim, o príncipe aceitou empatar em terceiro lugar com o personagem Harry Potter, brincando que teria que disputar a posição em uma partida de quadribol. Deve ser aquele jogo, né, de bola que tem. Eu assisti o Harry Potter, mas não sou daquelas fascinadas em Harry Potter, né? Então, quadribol deve ser daquele futebol com as vassouras voadoras, né? Vou falar pra vocês, o meu Harry preferido não é britânico, não, mas é. É o filho do Harry, Harrison. Harrison Ford. O Indiana Jones, né? Qual o seu Harry preferido? Harry, oitavo? Meu Deus. Vamos em frente para outra notícia. No final eu pensei que ia fazer mais notícias. Acho que não vai dar tanta notícia assim, porque ainda tem que editar esse vídeo, né? No final das contas, teve algumas interrupções. Estamos com férias infantis. Vocês acham mesmo que eu ia conseguir começar, fazer o vídeo, terminar sem nenhuma interrupção de mãe? Agradeça. Eu agradeço. Eu sou muito, muito, muito feliz mesmo. Até tirei o óculos para mostrar a minha face, né? O meu olho, minha visão. Tipo assim, posso estar passando Vale das Trevas, mas tô firme e forte pelos que realmente estão comigo nesse caminho e
Sou muito feliz, sou uma pessoa muito abençoada de verdade. Eu estou aonde eu queria estar, eu estou aonde eu quero estar. A vida, quando ela te dá os limões, você também tem que saber o que fazer com aquele limão. Tem gente que faz uma caipirinha assim, bebeda e vai pra festa. Tem gente que não, vai o quê? Fazer uma limonada com um pouquinho de açúcar, porque é bastante água. E vai ser saudável. As escolhas também, né, faz muita diferença na vida de uma pessoa. Por que eu tô falando isso? Ah, sei lá. Beleza, e para fechar, então, vou falar, né, sobre o rei Charles III, que, né, deu boas-vindas ao novo primeiro-ministro Andy Burnham. Tem que aprender a falar o nome dele direito, porque eu não sei como que é Burnham. Não sei. Andy. Vamos chamá-lo de Andy. Esse Andy, tomara que seja melhor do que o último Andy que apareceu por aqui, né? No caso, o ex-príncipe Andrew, que muitas pessoas chamavam ele de Andy. Então, é o quarto primeiro-ministro em 4 anos. 4 primeiros ministros em 4 anos. Vocês têm noção do par de dinheiro que tá isso daqui? O Palácio de Buckingham foi um palco de mais um momento histórico para a política britânica. O rei Charles III recebeu em audiência formal o ex-prefeito de Manchester, Andy Burnham, convidando-o oficialmente a formar um novo governo e assumir o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. O cara só pode assumir quando for encontrar o rei, né? Esse aqui é o protocolo inteiro, como se fosse o rei que estivesse chamando ele. Mas não, o que aconteceu é que o partido lá falou: Keir Starmer, sai daí que não dá mais para você. E aí eles lá escolheram um novo chefe do partido, né? Não é chefe do partido, como que é? O líder, né, do partido. Olha só, comunicado oficial do Palácio de Buckingham. Sua Majestade recebeu em audiência o excelentíssimo senhor Andrew, viu? Andrew Burnham. Eu não sei falar o nome dele ainda, tá, gente? Keir Starmer foi um longo período. Aí eu consegui falar Keir Starmer, o nome do primeiro-ministro, Sir Keir Starmer, aí ele sai. Quando eu aprender a falar o nome desse homem, ele vai sair? Tomara que não, né? Então, a Sua Majestade recebeu, né, em audiência o senhor Andrew e solicitou-lhe que formasse uma nova administração. O senhor Andrew aceitou o convite do rei e cumpriu a tradicional cerimônia de beijar as mãos ao ser nomeado primeiro-ministro. Essa é a tradução, tá? Beijar as mãos. Mas se ele beijou mesmo las hands, de dedinhos de linguiça, do rei Charles, não se sabe, acho que é o nome da cerimônia, tá? Na verdade, acho que os tempos mudaram e um homem, né? Não sei se teria uma mão beijada, mas não sei, enfim, isso é o de menos. Depois que ele deixa o Palácio de Buckingham rumo à residência oficial 10 Downing Street, ele declarou sua intenção de promover uma descentralização de poder e restaurar a estabilidade e a confiança nas instituições britânicas. Bom, começando pelo sistema de saúde daqui, né, criatura? Porque, olha, tá complicado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de dar um joinha, que me ajuda muito, tá bom? E espero que você esteja bem dentro do possível e nos vemos no próximo vídeo. Combinado? Beijo, beijo, beijo e tchau!